David Marques vai analisar este primeiro teste do Sub-20 da Internacional. Primeiro que o placar é o que menos importa, né, David? Como é que foi o comportamento da Internacional fazendo sua estreia na Inter? Grande abraço, prazer e bom trabalho desde já. Obrigado, agradeço a todos aí pela oportunidade, a diretoria que me concedeu essa oportunidade. A gente vem dando uma continuidade naquilo que foi feito pelo Edilson e pelo PC. Não pode nunca deixar de falar da comissão anterior, porque eles iniciaram o projeto e juntamente com o Gabriel, o Márcio, o Otávio, o pessoal que permaneceu, a gente dá continuidade nisso. Hoje a gente tenta mudar um pouco o comportamento da equipe, a gente ser um pouco mais agressivo, um pouco mais vertical, e mostrou isso no treino, fiquei feliz. Ainda a gente tem um pessoal que está descansando, esperando o retorno, mas o que a gente colocou hoje como ideia, como objetivo, aconteceu e deixa a gente muito feliz. David, a gente recebeu um release do Rogério Rueda contando um pouco da sua história. Eu fiquei impressionado com o número de times que você trabalhou. Quer dizer, não vai poder falar que é falta de experiência, né? Graças a Deus eu pude vivenciar várias funções em vários clubes e eu sou muito grato por isso. E eu sempre buscando um pouco mais de estudo, de aprimoramento com aquilo que a gente tem na prática. Eu não desprezo a teoria, mas eu acho que aquilo que hoje eu carrego na minha vivência prática me dá uma bagagem para estar assumindo um clube da grandeza da Inter, na condição que hoje eu estou enfrentando, para preparar aí para estar São Paulo. Qual é o estilo do David Marques como treinador? Você foi auxiliar do Roger, todo mundo te via no banco, trabalhando sempre ao lado do professor. E agora você assume o Sub-20. Qual é o estilo do David? A gente vai buscar um futebol agressivo, vertical. Eu acho que a posse de bola a gente tem que ter quando o jogo desenha para isso, com paciência, mas eu gosto mais de um jogo brigado, um jogo agressivo, um jogo vertical, buscando sempre o gol adversário e mais longe possível da nossa meta. A gente viu o futuro presidente da Inter, o Danilo Maluf, indo na federação e um dos objetivos foi sediar a Copa São Paulo de Júniores. Você é favorável mesmo, tendo algum problema com o gramado para o Paulistão, ou tanto faz jogar dentro ou fora? Olha, jogar na nossa casa com a nossa torcida sempre é bom. E eu, em 2003, trabalhei aqui representando o Esporte Clube Corinthians Paulista. Fomos eliminados pela Inter na campanha de 2003 e até, isso custou nosso emprego. Então a gente sabe a força que tem aqui dentro do Limeirão e se a gente tiver a condição de disputar, sempre é bom. Para nós, jogar em casa sempre é bom. Você tá brincando que em 2003 você estava naquele time, foi 2-1 para a Inter com 2 gols do Valdson. O centroavante espetacular, o Betão era o grande destaque do Corinthians na defesa. A gente tinha Coelho, né, Betão. Rosinei, Betão, Coelho, Fininho, o Vinícius, né, lateral esquerdo. A gente tinha grandes nomes, né, e as duas equipes chegaram precisando da vitória, classificava só um, era diferente o formato. E a gente acabou perdendo de 2-1. Eu era auxiliar técnico e físico, né, do professor Lelo, que trabalhou aqui, e o professor Tadeu. Nossa, o Lelo teve muitos jogos aqui à frente da Inter, ficou de 2011 até 2013, mais ou menos. Poxa vida, aí você rodou bastante clube, né? Isso. E veio parar na Inter. Como é que você chegou aqui, professor? Eu trabalhei, inclusive, com o Lelo em alguns clubes. Subimos o Penapolense da Bezinha para A3, subimos o Linense, trabalhamos no São Bernardo, no Esporte Clube, não, no São Bernardo Futebol Clube, depois eu trabalhei no Esporte Clube. Mas a gente acumulou, assim, as experiências. O Thiago Gasparino foi meu jogador, o Fausto foi meu jogador e o Thiago Gasparino foi quem me trouxe para a Inter. A convite dele eu vim como auxiliar técnico fixo do clube e eu já tinha trabalhado também junto com os dois num projeto em Mirassol e também trabalhei no Atlético Paranaense. E daí em diante a gente veio se identificando com a casa, ficando, e é aquela coisa, a gente preza pelo futebol e eu acho que esse momento agora a gente tem uma oportunidade na base da Inter de Limeira, é um início de carreira que muitos desejam. A gente gosta muito do Roger, torce para que ele vá muito bem, muito provavelmente volte ao Atlético, que é o time do coração dele também. O que você pode extrair do Roger para a sua profissão como treinador agora, David? Olha, todo treinador com quem eu trabalhei, eu tenho boas lembranças. E a gente sabe que cada um tem um estilo. Aqui na Inter eu pude trabalhar com o Vinícius Bergantin e com o Roger. Eu gostei muito daquilo que o Roger implementou aqui, que era um jogo ofensivo, né, um jogo bonito, né. Pena que a nossa divisão brasileiro da D é um
campeonato meio desleal, né? É um jogo que às vezes quem joga feio ganha. Mas eu aprendo muitas coisas com o Roger, com o falso auxiliar dele também. O Vinícius Bergantin, uma postura exemplar, eu aprendo também muito com ele, uma postura defensiva sólida. E os treinadores que eu trabalhei, né? A gente trabalhou com grandes nomes, Estevão Soares, Roberto Fonseca, a gente trabalhou com Lelo, trabalhamos aí com Wilson Júnior, né? Trabalhamos com o falecido Rui Scarpino. Então a gente guarda aí no coração boas lembranças e muitas lições. David, como faz para você lidar com a situação que o Edilson passou, né? Por exemplo, o jogador da base se destaca, o profissional vem e leva para cima e te enfraquece. O Edilson sofreu isso na pele, na Copa São Paulo, no Sub-20. Você está preparado para isso? Porque não é fácil, né? Você tem lá o camisa 10 que desequilibra, daqui a pouco você olha banco do profissional e você perde ele para um jogo. Eu tenho alguns lemas na minha vida e eu acho que aquilo que a gente vê com os bons olhos fortalecem a gente. Eu tô aqui para subsidiar isso. Então, assim, à medida que um jogador for profissional, é meu trabalho e eu tenho que entender, mesmo que seja um pouco difícil, como né? Mas eu acho que eu tenho que preparar esses atletas para isso. E eu acho que o clube ganha com isso. Se o profissional vem e pega o menino da base, a gente está tendo a escada perfeita. Então eu tenho que preparar aquele que vai subir e aquele que está esperando a oportunidade. E eu creio que a gente vai conseguir fazer isso e não vai ter grandes problemas. Pode ter uma perda, pode ter ali uma dificuldade, mas eu acredito que é isso a força do grupo. É um sair e o outro suprir. A gente tá aqui no feriadão e tá ventando bastante, né? Terminou agora há pouco o jogo treino. A Inter sempre se destacou, David, nos jogos em que participou da Copa São Paulo de Juniores, fez frente aos grandes, tirou o próprio Corinthians, que você estava do outro lado. Mas nas últimas 2 edições, a Inter foi eliminada na primeira fase. Lá em Budas Artes, perdeu os 3 jogos. Contra o Ibrachina, Náutico, Serranense, também não passou. Como fazer para a Inter voltar a se classificar, David? Muito trabalho, buscar jogadores de fora. Como fazer para a Inter voltar a crescer nessa copinha? Olha, primeiramente a gente tem que entender que foi uma volta, foi uma retomada da categoria de base. Isso faz parte do processo. Não é aquilo que o torcedor gostaria, não é aquilo que a comissão gostaria, não é aquilo que o clube gostaria. Mas a gente tem que entender que faz parte da construção de um processo. Talvez essas desclassificações hoje elas vão contribuir, como já estão contribuindo, para uma mudança de atitude nossa. Eu acho que primeiro ponto a gente tem que entender, e o Edilson ele tentou criar uma base, ele tentou ter uma evolução de trabalho e acabou não tendo o resultado perfeito esportivo, mas mesmo assim eu vejo coisas boas que aconteceram. Agora a gente vai inverter um pouquinho a coisa, a gente vai atrás do resultado esportivo e mesmo que custe alguma situação, vai jogar feio, mas a gente vai jogar para ganhar o jogo. Vai ser um pouco truncado, tal. Algum momento a gente vai ter que trocar a construção pelo resultado esportivo e é isso que a gente vai colocar aí na cabeça de todo mundo. Porque infelizmente no Brasil não vai ser premiado o bom trabalho, vai ser premiado o resultado com bom trabalho. Então é o que a gente vai trabalhar em cima. Limeira tem bons talentos, David, porque a gente vê, né, que todo mundo fala, nossa, Limeira é um celeiro de craques da base. Mas onde estão esses meninos? Então, a gente chega um pouco atrasado para buscar esses meninos, como a gente não tem as categorias iniciais, né? A gente não tem iniciação e base, a gente só tem o sub-20. A gente acaba chegando atrasado. E um menino, que nem eu trabalhei no Atlético Paranaense, eu mesmo já sei e vim ver aqueles atletas que o Atlético Paranaense levou, o Desportivo Brasil levou, o Grêmio levou, o Cruzeiro levou. Então assim, o que a gente precisa entender é que o nosso momento ainda está um pouquinho atrasado, a gente tem um déficit nisso. Então os jogadores de Limeira, eles vão começar a ser extremamente nossos quando a gente tiver toda a escada, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. E aí, no 20 a gente pegar esse menino, ele já está no Grêmio, ele já está no Cruzeiro. Mas mesmo assim, dentro do que a gente tem como possibilidade, a gente está indo atrás, a gente está valorizando, a gente está buscando esses atletas. Agora a gente tem aí um mês
peneirando. Eu muitas vezes sentei, tenho acompanhado o Amador até mesmo no seu canal, eu sentei em algumas arquibancadas para ver projetos jogando e a gente está atrás. É que a gente ainda não tem a escada correta, mas em algum momento a Inter vai conseguir retomar isso. Para fechar, a gente sabe que você tem um banco de dados, o Márcio Bittencourt também tem um banco de dados. Isso pode facilitar o seu trabalho, David? Olha, não só o banco de dados, como alguns bons amigos, né, que vão trazer aí aquilo que a gente necessita. Facilita o nosso trabalho, dentro das nossas condições a gente vai agir. A gente tem que entender que o mercado é como se fosse um mercado, né, qualquer um mercado que tem a prateleira do mais caro, do mais ou menos, do mais barato e do que pode. Então a gente tem que entender a nossa posição no mercado e pregar o melhor produto. O que a torcida da Inter pode esperar da base agora sob seu comando? Muita determinação, muita vontade, muito respeito por essa camisa, por essa instituição e o desejo extremo de honrar e colocar o nome na história. Outro detalhe, a gente viu o futuro presidente da Inter, o Danilo Maluf, acompanhando o seu jogo treino. E claro, teremos a eleição no dia 20, mas muito provavelmente ele será o presidente. É bom, né? Saber que o presidente está de olho na base também. Olha, eu, assim, não me envolvo muito na questão política, né? Que a gente sabe e talvez eu, por chegar a um ano e pouco, eu não conheça toda a história dessas pessoas que nos ajudam nos bastidores. Mas, de qualquer forma, a gente ter um presidente, a diretoria acompanhando, nos fortalece e ajuda a entender o processo, para a gente chegar e ter certeza que todo mundo participou do processo e quando ganhar vai ganhar todo mundo, quando perder vai perder todo mundo, quando empatar vai empatar todo mundo. David, boa sorte, gostei muito da escolha, te acho um profissional correto, até comentei na rádio, né? Não importava o resultado da Inter na Série D, você passava e nos cumprimentava. É muito importante esse trabalho que você está fazendo e conte com a gente, o mais importante é conte com a gente. Olha, eu agradeço. E eu faço um convite, né? Eu acho que a Inter, ela é muito grande e só quem conhece a história da Inter, eu desde pequenininho sou do futebol, meu pai é profissional do futebol e eu sempre acompanhei. Então, assim, o meu desejo é ver a Inter de 86, de 88, de 89 e a gente, hoje eu falava no vestiário, independente do que o Limeirão é a nossa casa e aqui dentro a gente tem que ser forte. Grande abraço e boa sorte. Obrigado, um abraço. David Marques, novo técnico do Sub-20 da Inter, falando com a gente.